Continuando nossos episódios do Revendo a História e que contam o porquê de algumas ruas em Três Rios, nós vamos lembrar a vocês que, embora a Zona Foreira fosse aquela compreendida naquela planta de 1886, isto é, 13 quarteirões apenas, a Casa de Caridade foi aos poucos ampliando isso que a gente chama de Zona Foreira. Em fevereiro de 1927, por exemplo, encontramos no relatório de prestação de contas da Casa de Caridade um contrato de serviços do engenheiro Mendo Correia da Silva para levantamento da planta cadastral devido à ampliação da Zona Foreira. O serviço do engenheiro custou 2 contos de réis e assim cada pedacinho do centro urbano de Três Rios foi sendo ampliado, loteado para aforamento. E estes pedacinhos eram reunidos em novos quarteirões que deram origem a novas ruas. Com o tempo, a Câmara de Vereadores de Paraíba do Sul ia dando nomes a estas ruas. Aqui, por exemplo, era a Rua Cônego Salles, hoje chamada de Rua Marechal Deodoro. Cônego Salles era Inácio Félix de Alvarenga Salles. E quem foi esse Inácio Félix de Alvarenga Salles, o Cônego Salles? Ele era um padre que durante muitos anos foi vigário da paróquia de Paraíba do Sul. No dia 18 de março de 1879, o padre Salles recebeu o título de cônego da Imperial Capela e então passou a ser chamado de Cônego Salles. Ele ficou na história como o padre que ajudava os escravos. Quando nós fizemos um programa lá na Igreja Matriz de São Pedro, em São Paulo, em Paraíba do Sul, nós contamos para vocês como é que ele ajudava. Mas mesmo assim, nós vamos repetir. Os fundos da casa paroquial era à margem do rio Paraíba do Sul. E quando o Cônego Salles sabia que algum escravo estava sendo muito judiado pelos patrões, o cônego ia no ouvido do escravo e dizia: vai para o Porto do Padre, que nada mais era do que os fundos da casa dele. Então, o escravo ia nadando pelo rio, aportava na casa paroquial e o Cônego Salles lhe dava banho, vestia roupa, dava comida e depois entregava o cativo para a loja maçônica de Paraíba do Sul. A maçonaria se encarregava de enviar o fugitivo para o nordeste do país. Mas o Dr. Walter Franklin reconhecia que o Cônego Salles deveria ser homenageado na cidade onde trabalhou, isto é, em Paraíba do Sul. E então ele mudou também o nome desta rua pelo Decreto 57 de 14 de dezembro de 1939. E a Rua Cônego Salles passou a ser Rua Marechal Deodoro. E quem foi o Marechal Deodoro? Manuel Deodoro da Fonseca. Nasceu na cidade de Alagoas, no estado de Alagoas, em 5 de agosto de 1827. Hoje, esta cidade se chama Marechal Deodoro. Ele faleceu no Rio de Janeiro em 23 de agosto de 1892. Foi um militar e político brasileiro, proclamador da República e primeiro presidente do Brasil. O governo Deodoro foi marcado pelo esforço da implantação da República, mas foi caracterizado, entretanto, por uma grande instabilidade política e também econômica, devido à movimentação de opositores da queda do Império e também de outros setores das Forças Armadas que estavam descontentes com a situação. A crise do governo Deodoro teve seu ápice no fechamento do Congresso Nacional do Brasil, o que mais tarde acabou levando à renúncia de Deodoro da Fonseca.
Depois de falarmos aqui sobre a Rua Marechal Deodoro, que um dia foi a Rua Cônego Salles, vamos a outro local de Três Rios. E agora nós chegamos na Rua Mariano Procópio, que um dia se chamou Rua Aurelino Leal. Aurelino de Araújo Leal, ou simplesmente Aurelino Leal, nasceu na Bahia em 1877 e faleceu no Rio de Janeiro em 1924. Ele foi jornalista e político aqui no Brasil. Formou-se em Direito pela Faculdade da Bahia, tendo sido promotor público. Dedicou-se ainda ao jornalismo e à política antes de ter sido diretor da Penitenciária de Salvador, chefe de polícia e foi também secretário-geral na Bahia. No ano de 1912, transferiu-se para a cidade do Rio de Janeiro, exercendo a advocacia. Anos após, foi nomeado chefe de polícia do Distrito Federal e mais tarde ministro do Tribunal de Contas da União. Elegeu-se ainda deputado federal pela Bahia. Foi nomeado pelo presidente Arthur Bernardes como interventor federal no estado do Rio de Janeiro em 10 de janeiro de 1923. Permaneceu no cargo até 23 de dezembro, isto é, Aurelino Leal foi interventor do nosso estado por apenas 11 meses. O prefeito Walter Franklin não encontrou motivos para que esta rua continuasse com o nome do antigo interventor, mas viu a necessidade de se homenagear o realizador da obra da Estrada União Indústria e nomeou como Mariano Procópio esta rua tririense, assim como permanece até hoje. Mariano Procópio Ferreira Lage é um dos grandes nomes na origem da nossa cidade. Foi ele o idealizador da construção da Estrada União Indústria que passa por aqui, dando origem às avenidas Zoelo Sola, Condessa do Rio Novo, Rua Nelson Viana, Avenida Castro Alves e vai subindo pela estrada, passando pela Boa União e Monte Castelo até chegar em Comendador Levi Gasparian. Mariano Procópio realmente tinha que ser homenageado aqui na nossa cidade de Três Rios.